Alô, meus amigos e minhas amigas da EJA, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam bem, com saúde. Estamos aqui na luta mais uma vez, é mais um encontro onde semanalmente estamos aqui com mais um vídeo explicativo para ajudar você aí com a atividade, tá certo? Dê uma olhadinha nesse material, eu vou postar logo em seguida, né? E que você possa, na verdade, ao fazer o download, eu vou postar em PDF, também em Word, em Doc, para que você possa abrir. Se você puder imprimir, melhor ainda. Se não, você faz no seu caderno aquela coisa de sempre, manda uma imagem para mim com qualidade e abaixo sempre coloca o seu nome completo e também a sua turma, porque vai facilitar o nosso trabalho para registrar a sua presença na aula e também registrar que você realmente fez, participou da atividade, tá certo? Nós vamos dar continuidade hoje ao que nós começamos na semana anterior, que foi exatamente o verbo to be. Nós começamos a trabalhar o nosso primeiro verbinho, né, em língua inglesa, já que nós aprendemos nas aulas anteriores os pronomes pessoais, aqueles pronomes que vão, na verdade, fazer sempre, exercer sempre o papel de sujeito nas frases e nas orações, tá certo? Então, nós aprendemos os pronomes pessoais e vamos, na verdade, dar continuidade ao que vimos na semana anterior sobre o verbo, porque o verbo é essa palavrinha que vai dar, de certa forma, uma ação ao sujeito, o sujeito vai desenvolver alguma ação a partir desses verbos, tá certo? Então, o verbo que nós vimos semana passada e que vamos continuar vendo agora, para que possa tirar qualquer dúvida, seja ela qual for, é o verbo to be. E o verbo to be, ele significa em português, na nossa língua, ser ou estar. Então, se eu quero dizer eu sou feliz, eu vou usar o verbo to be, I am happy. Se eu quero dizer eu estou em casa, também vou usar o verbo to be, porque ele significa o verbo estar, né? Então, I am at home, e assim por diante. Então, ele vai ter esses dois significados, ser ou estar. E a gente vai aprender como conjugar esse verbo nas formas afirmativa, negativa e interrogativa, né? Na forma contraída também, e vamos ver exatamente como esse verbo se comporta, se caracteriza na frase e na oração. Ok? Então, em se tratando de verbo to be, é exatamente isso. Bem, o verbo to be, como eu falei, ele expressa o quê? Dois significados, que é ser ou estar. Ser ou estar. Então, como eu dei os exemplos, eu sou um professor. Então, I am a teacher. Né? Então, eu posso dizer também, eu estou. Então, I am at school. Eu estou na escola. I am at home. Eu estou em casa. Então, I am on the beach, eu estou na praia e assim por diante. Tá certo? Muito bem. O verbo to be ele vai se apresentar no presente simples de três formas, de três maneiras. Esse verbo ele é considerado um verbo irregular, porque nós temos duas classes de verbos para se distinguir melhor. São os verbos chamados de verbos regulares e os chamados verbos irregulares. O verbo to be ele se classifica nessa classe de verbos irregulares. Por quê? Porque ele sofre uma alteração de escrita e também de pronúncia, dependendo do tipo de sujeito que nós vamos usar na frase. Se é primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa, seja do singular ou seja do plural. Tá certo? Então, o que é o verbo to be? O que é o verbo to be? Então, antes de tudo, é importante dizer que esse verbo ele significa ser ou estar, como eu mencionei agora, e ele tem três variações. Ele vai se apresentar de três formas. Quais? Am, is ou are. Am, is ou are. Então eu vou usar am sempre na primeira pessoa do singular, quando eu usar I, né, que quer dizer eu. Então I am, eu sempre vou dizer I am. Eu nunca vou dizer I is ou I are e assim por diante. Como vamos usar o is para as terceiras pessoas do singular, para he, she, it. He is, she is, it is. E are a gente vai usar para a segunda pessoa do singular e para as terceiras pessoas do plural. A gente vai ver isso na prática daqui a pouco,
porque vai facilitar bastante a sua vida. Com relação aos pronomes pessoais, nós temos, portanto, aqui, ó, a gente já viu isso, só revisando bem rapidinho. I, que significa eu, you, você, he, ele, she, ela, it. Esse é um pronome neutro, nós nunca utilizamos it para nos referirmos a pessoas, mas sempre a animais ou objetos, né? Nós temos, portanto, aqui as terceiras pessoas do plural, que é o we, nós, you, vocês, e they, eles ou elas. Portanto, são esses os pronomes pessoais. E esses pronomes também são conhecidos como pronomes sujeito. Por quê? Desculpe. Porque eles, na verdade, se apresentam como o sujeito das frases e das orações, e naquelas sentenças sempre eles promovem a ação verbal. Tá certo? Vamos então adiante. Olha só. Vamos ver então aqui a questão dos pronomes pessoais, que a gente viu agora, com o verbo to be. Vamos fazer essa relação e fazermos, portanto, a conjugação desse verbo no presente simples, no tempo presente. E nós temos, portanto, os pronomes pessoais. Esses que eu falei agora. Então, I, eu sempre vou dizer, olha, I am. Quando eu digo I am, eu estou dizendo eu sou ou eu estou. You are, toda vida eu vou dizer you are, nunca vou dizer you am ou you is, jamais. Então, you are, então, você é ou você está, você é feliz, você está em casa, e aí por diante. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It, como eu disse, é neutro, mas também vou me referir a tanto masculino ou feminino. Ele ou ela é ou ele ou ela está. We are, nós somos ou estamos. You are, vocês são ou vocês estão. E they are, eles ou elas são ou eles ou elas estão. Tá certo? Então, são, portanto, aqui os pronomes pessoais conjugados com o verbo to be. Então, nessa segunda coluna aqui, nós temos, portanto, o verbo to be e aqui nós temos os pronomes pessoais. Então, fizemos o quê? A conjugação do verbo em que tempo? No tempo presente. Né? Porque existe o tempo presente, que é quando exatamente está acontecendo aquela ação, é o agora. Existe o passado, aquilo que já passou, e o futuro, aquilo que ainda vai acontecer. São chamados de tempos verbais, né? Presente, passado e futuro. O que nós estamos trabalhando aqui é exatamente o verbo to be no presente simples, ok? Vamos então ver nessa tabelinha aqui ao lado as formas afirmativa, negativa e interrogativa. A forma afirmativa é aquela forma com a que eu vou dizer que eu vou afirmar alguma coisa, o nome já diz, né? Eu sou feliz, estou afirmando. Você está em casa, de fato está, e acabou, né? Eu sou esperto, eu sou inteligente. Então são frases afirmativas. Você é estudioso, né? Ela é estudiosa, ela está contente. São frases afirmativas. Então, essas frases que eu realmente afirmo, nós dizemos da seguinte forma. Então, dizemos I am, né? You are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. A forma contraída, o que é a forma contraída? É quando eu junto o pronome com o verbo to be e faço uso de um sinalzinho, é tipo uma vírgulazinha, só que ele fica na parte de cima. Nós chamamos ele de apóstrofo, tá certo? Então, tanto faz eu dizer I am como dizer I'm. O som vai mudar, a escrita, mas o significado não, vai continuar sendo o mesmo. Então, I am vai ser a mesma coisa de I'm. You are, your. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. You are, your. E they are, they.
ok? Forma negativa é aquela forma que nós vamos o quê? Negar alguma coisa. Quando eu digo a você, você me empresta o seu lápis? E você diz, não, eu estou precisando agora. Então você me negou. Então houve uma negativa com essa palavrinha não. Sempre que dizemos não, nós negamos alguma coisa. Em inglês, nós fazemos isso utilizando essa palavrinha aqui, ó, not. N-O-T, not. E essa palavrinha vem toda a vida depois do verbo to be. Eu vou dizer I am not, eu não sou ou eu não estou, né? You are not, tá vendo? O not sempre depois. He is not. Então, ele não é, ele não está. She is not, ela não é, ela não está. Então, se eu digo, por exemplo, aqui, ó, no primeiro, na primeira tabela aqui, ó, she is at home, ela está em casa. E se eu digo assim, she is not at home, she is not at home, eu estou negando, dizendo ela não está em casa. Só esse not, essa palavrinha depois do verbo to be, diz exatamente, passa exatamente essa negativa, né? Dizendo que ela não está em casa. E assim acontece com qualquer situação. Sempre que eu colocar o not depois do verbo to be, estarei sempre negando a frase. Eu posso, mais uma vez, usar a contração do verbo to be com o not, né? Posso usar essa contração do verbo to be com o not. Aqui, como tem I am not, né? Eu posso fazer exatamente a contração desse verbo to be, né? Am, are, is, com o not. Eu vou juntar os dois, vou usar o sinalzinho, parte de cima, sinalzinho que nós chamamos de apóstrofo, e ele vai ficar da seguinte forma. Olha só. Então, nós não temos a contração aqui na primeira pessoa, temos aqui a partir da segunda pessoa. You are not vai ficar you aren't. Observe que eu juntei aqui, ó, o are mais o not, né? Eu peguei aqui o are mais o not e transformei em aren't. Aren't. Tem o mesmo significado, repito. Então, o sentido da frase ela não vai se perder. Vai continuar sempre da mesma forma. Se eu digo, por exemplo, he is not my friend, ele não é meu amigo. Eu posso dizer he isn't my friend. Ele não é meu amigo, da mesma forma. O que houve aqui foi a contração apenas do verbo to be mais o not. Então ficou isn't. Então do are mais o not fica aren't. E, logicamente, os demais permanecem na mesma estrutura. Is not, isn't. Sempre assim, ó. Tá vendo? E aqui embaixo, ó, are not, vai ficar como? Aren't. Tá vendo? Não vai perder o significado. Tanto faz eu escrever de uma forma como de outra. Não vai mudar o sentido. O significado vai ser o mesmo. E por último, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a forma interrogativa. A gente viu, portanto, aqui a forma afirmativa, né? A gente viu a forma afirmativa, vimos a forma negativa e vamos ver agora o quê? A forma interrogativa. O que nós entendemos por forma interrogativa? É exatamente fazer uma pergunta, nada mais do que isso. É perguntar. O que é interrogar? É perguntar. Sendo que, por exemplo, o juiz está interrogando o réu. Ele está fazendo o quê? Fazendo perguntas. Então, como é que eu faço a forma interrogativa? Como é que eu faço perguntas em inglês, usando o verbo to be? Eu vou sempre começar com o verbo e depois o sujeito na frase. Ok? Você vai observar o seguinte, que na forma afirmativa eu começo com o sujeito, tá vendo? Depois o verbo to be, ó, I am. Na forma negativa, I am not. A diferença é que o not veio depois, forma negativa. Na interrogativa eu mudo. Fica am I? Eu sou? Eu estou? Né? Eu sou feliz? Am I happy? Eu estou em casa? Am I at home? Então, eu só faço trocar o sujeito e o verbo somente. Toda vida eu vou começar com o verbo, depois o sujeito, depois os pronomes pessoais. Só inverto. E o resto continua da mesma forma, sem qualquer alteração. Ok? Então fica
Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? E are they? Somente isso, muito simples, para fazer perguntas em inglês usando o verbo to be, ok? Vamos ver, portanto, então, alguns exemplos. Olha só, nós temos aqui alguns exemplos. Pegamos, portanto, esse primeiro aqui, ó. I am not a doctor. I am not a doctor. Ou seja, eu não sou uma médica ou um médico, né? Vai valer exatamente para o masculino ou feminino. Observe que essa frase o quê? Ela é negativa. E o verbo to be aqui está significando o quê? Está significando ser nesse contexto. Que eu falei para você que o verbo to be significa ser ou estar. Lembre disso. O verbo to be significa o quê em português? Ser ou estar. Então, nesse caso aqui, ó, eu não sou médica. Observe que é negativa. Ó, não sou. Significa, portanto, aqui, o verbo to be, nesse caso aqui, está significando ser. Aqui nós temos I am not at home. Eu não estou em casa. Observe que eu usei o mesmo am, que é I am. Mas nesse caso aqui, ó, não estou. Ele já vai significar estar. Ou seja, nós vamos identificar se ele está significando ser ou estar dentro de um contexto, dentro de uma fala, dentro de um diálogo, tá certo? Aí aqui a gente vai perceber o significado do verbo to be. Isso com o tempo é que a gente vai aprendendo. Vamos à atividade então, que é o que mais interessa, né? Vamos então, olha só. A nossa atividade, bem simples. Primeira, você vai ligar os pronomes pessoais. Quais são os pronomes pessoais? I, you, he, she, esses pronomes aqui. Você vai fazer o quê? Ligar ao significado. I quer dizer o quê? Hã? Quer dizer ele? Então você liga. Ah, não é não, quer dizer outra coisa. Então I quer dizer nós, então você liga para nós. It quer dizer você, então você liga para você. He quer dizer o quê? Vocês, liga para você. Então você vai dar uma olhada no significado de cada um e você vai fazer essa ligação entre os pronomes pessoais, tá certo? Aqui embaixo nós temos, você vai completar com o verbo to be, complete com o verbo to be. Então nós vamos ter aqui, ó, am, are, is, ok? Am, are, is. Vou destacar aqui para você, am, are, is. Então, você vai completar com o verbo to be, então nós temos aqui os pronomes pessoais, você vai colocar exatamente aqui, nesse ponto, o verbinho que está faltando. Ah, eu vou dizer o quê? Am, is ou are. Aí você coloca aqui. You, am, is ou are. Coloca aqui. He, am, is ou are. Coloca aqui. Toda a vida dessa forma. Tá certo? Apenas você colocar aí os pronomes, aliás, o verbo to be, junto com os pronomes pessoais. Beleza? O 3, escreva a forma contraída. A forma contraída é essa que eu falei para vocês aqui no início, né? O uso do sinalzinho do apóstrofo, ó, esse aqui, ó, contraída, então sinalzinho. Na forma afirmativa nós vamos ter e na forma negativa, só não vamos ter na forma interrogativa. Então essa é a forma contraída que você vai usar lá, usando aquele sinalzinho, o apóstrofe, né, na parte de cima, juntando o verbo, uma hora o sujeito, o pronome e o verbo to be, e outra hora o verbo e a partícula de negação not, quando for na forma negativa, tá certo? Então aqui embaixo nós vamos ter a questão 3 para você usar a forma contraída. Na 4 você vai apenas completar, né? Escrever os pronomes pessoais de forma correta. Ah, professor, mas aí cadê os pronomes? Nós temos aqui, portanto, olha só. Peter. Peter é o nome de um homem, não é? Peter. É como se fosse João, por exemplo. Se eu perguntar assim, quem é João? João é ele. Não é um homem? Ele. Então você vai trocar aqui os substantivos, os nomes, pelos pronomes pessoais. Tá bom? Pelos pronomes pessoais. Então, Peter. Quem é Peter? Ele. Como é que eu escrevo ele em inglês? Ele. Então você coloca aqui nesse espaço aqui, ó. Ele, em inglês. The dog. O cachorro. Quem é um cachorro?
coloca aqui o pronome correspondente a ele. Suelen. Quem é Suelen? Ela. Como é que eu escrevo ela em inglês? Coloca aqui, ó. E assim você vai. Laura, por exemplo. Quem é ela? Ela. Então coloca aqui. Então você vai colocando aqui o quê? Os pronomes pessoais. I, you, he, she, it. Apenas para substituir os substantivos. Certo? Na questão 5, nós vamos aqui completar com o verbo to be. Não, o verbo to be. Você vai completar com o pronome e o verbo to be. Então, como é que funciona isso? Olha só, vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Embaixo nós temos a frase que nós queremos. Eles são meus amigos. Já tem my friends, meus amigos. Eles. Como é que eu escrevo eles em inglês? Eles. É só olhar na tabelinha lá. Tá lá, eles. Aí você coloca aqui, então, eles. Nesse primeiro espaço aqui, ó, eles. E aqui o verbo to be, são. Né? Vamos ver, então, como é que fica? Eles são meus amigos. Como é que eu escrevo eles? Aí eu vou lá na tabelinha. Mostrar aqui bem rapidinho a tabelinha. Eles, cadê eles? Eles, né? Aqui, they, né? Eles, ó, they, eles ou elas. E vai usar o verbo to be. Com they, a gente usa o quê? Qual o verbo to be? Am, is ou are? Então, they, ó, they are. Basta botar they are. Eles são. Are não quer dizer são ou estão, que é o verbo to be. Viu como é simples? Aí aqui você faz isso. Você faz exatamente isso. Coloca aqui they, esse espaço. They e aqui are. Já respondi a primeira para você, né? Então fica eles são, aí já tem my friends, meus amigos. E assim você lê cada frasezinha e você completa em cima. Embaixo tem em português, você completa em cima sempre em inglês. Ok? Muito simples. A 6, você vai completar também com o verbo to be, muito simples. Am, is ou are, tá aqui, ó. Am, is ou are. A 7, você vai completar com esses pronomes aqui, ó. He, she, it, we ou they, aqui nessas frases, né? E vamos ver então se tem mais. Nós temos mais um aqui também para você completar com o verbo to be, tudo bem? Somente isso, né? Completar com o verbo to be. Então, Mary, quem é Mary? Ela. She. Então, she usa o quê? Am, is ou are. Então, Mary is, que é ela. Quem é Mary? É ela. Então, coloca is. E assim vai, tá bom? Muito simples. E a 10 aqui é só para você organizar as frases. Nós temos aqui misturado, né? Eu misturei para você colocar na ordem. Então, eu sou um professor. O que é que vem primeiro? Eu, né? Então, I, depois verbo to be, am, e depois um professor. E assim você organiza pela ordem, seguindo a mesma ordem para formar a frase corretamente. Espero que tenha ajudado a você. E qualquer dúvida, qualquer coisa, você pode manter contato comigo aí pelo WhatsApp. E a gente se encontra, portanto, aí com mais um vídeo explicativo, né? Na próxima semana, com mais um assunto aqui para você de língua inglesa. Forte abraço, muita saúde e a gente se encontra, portanto, na próxima aula. See you next class. Bye bye.